Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, eu hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já expus até o capítulo 5 e hoje estarei aí começando o capítulo 6. Começa com Jesus é o Senhor do sábado. Lembrando que eu tenho outros vídeos expondo este evangelho. Eu vou deixar nos cards aqui em cima. Vou deixar um card com a playlist deste evangelho. Vamos lá. Está aí. Jesus é o Senhor do sábado. Diz assim: aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Então, o fato aí é que era um dia de sábado, era um Shabat ou Sabaton. O termo grego é Sabaton. Sabaton é o 7º dia da semana. E era um dia que os judeus, eles reservavam esse dia para cultuar ao Senhor. Isso já vinha desde o passado. E o interessante é que nesse dia, quando Jesus passava pelas searas, plantação de trigo provavelmente, não diz aqui. Seara, o termo é esporimos. Esporimos é campo semeado, plantação em crescimento. E diz que eles colhiam as espigas. A espiga aqui provavelmente pode ser de milho ou de trigo, porque o termo grego é starros. Starros é espiga de milho ou de grão, que pode ser o trigo. Como era muito comum a plantação de trigo ali naquela região de Israel, então provavelmente era plantação de trigo, provavelmente, porque o termo aí é bem vago. Espiga, starros, como eu já disse, que pode ser milho ou de grãos. E eles estavam debulhando com a mão. Pissorros, que é esfregar. Eles esfregavam a espiga com a mão. Então por isso que eu entendo que seria algum tipo de cereal, já que o termo é friccionar, é esfregar. Então eles colocavam o grão do trigo na mão e esfregava para que pudesse tirar a casca, e eles comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Porque lá na lei, em Êxodo 20, versículo 10, diz o seguinte: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Interessante que a lei diz que é algum trabalho, é trabalhar esse dia. Mas o interessante, então, nenhuma obra fareis. Mas será que colher o trigo, esfregar, pegar algumas espigas de milho e esfregar com as mãos para comer seria trabalho? Não.
não entendo o que seria trabalho. Trabalho seria a pessoa pegar um utensílio de trabalho, como uma enxada, um ancinho, algo dessa natureza, e fosse para o campo trabalhar. Nesse intuito, ele já sairia pela manhã no intuito de trabalhar. Mas o fato de os discípulos pegarem algumas espigas e esfregarem com as mãos e comerem, isso não denota trabalho. É porque os fariseus, eles tinham se perdido tanto na religiosidade, que agora o simples fato de pegar uma espiga de trigo ou de um cereal e esfregarem suas mãos e comê-las, isso para eles já configurava como trabalho. Olha o que Jesus vai responder para esse grupo de fariseus. Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Então não é então o negócio aqui não está tratando de um trabalho, mas sim de uma necessidade básica, que é matar a fome. Os discípulos de Jesus estavam famintos, eles queriam comer, eles não estavam ali para colher o cereal, a plantação daquele homem, não, eles pegaram uma espiga, estavam esfregando e comendo elas. E aí Jesus, ele se vale da própria Bíblia. O texto está lá registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículo 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali o pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então veja que o Davi, quando teve fome, ele comeu o pão sagrado, que era lícito somente os sacerdotes comerem. Vamos ler mais, olha só. Olha aí o 4. Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente os sacerdotes. Está em Levítico 24, 9. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então lá Levítico diz que os pães da proposição, eles eram um pão. Esses pães, eles eram exclusivos dos sacerdotes. Só eles poderiam comer esse tipo de pão. Mas em um dia em que Davi e seus companheiros, eles passaram por ali, eles estavam com fome e não tinha outro tipo de pão. Olha o que diz lá, olha: então o sacerdote lhes deu o pão sagrado, porquanto. Então veja que Samuel, ele teve esse cuidado de explicar: porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição. Eles estavam com fome, não tinha nenhum outro tipo de pão para que eles pudessem comer. Então o sacerdote tirou daquele pão e deu para Davi e para os seus companheiros. Então, o que Jesus está querendo nos passar a lição? Em caso de necessidade, nós temos que socorrer a vida humana. A vida humana, ela vale mais do que todas as coisas. Então, primeiro nós temos que socorrer as necessidades básicas. Ninguém estava ali com o intuito de trabalhar, mas eles estavam ali com o intuito de matar a fome. Então, parece que os fariseus, eles colocaram
o sábado em tamanho destaque que agora o homem se tornou escravo do sábado. E Deus fez o sábado para o homem e não o contrário. Deus fez o sábado para o homem, para que nesse dia ele pudesse descansar e também servir ao Senhor. É um dia que o Senhor reservou para que o homem pudesse tirar uma folga e também cultuar a Deus. Então, o sábado foi feito em benefício do homem e não o contrário, para que o homem pudesse ser escravo desse dia. E aí Jesus acrescenta: e acrescentou-lhes: o Filho do homem é Senhor do sábado. E o termo aí é Curios. O Senhor é Curios. Curios é o quê? É aquele que alguém pertence, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, mestre. Então assim, o sábado é meu, foi eu que fiz, pronto, acabou. E não para por aí. Olha, sucedeu que em outro sábado, já não é neste aqui mais, não sabemos quantos dias se passaram. Olha, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Então veja que no sábado era muito comum, isso era normal para os judeus, eles cultuarem a Deus no sábado. Eles tiravam o sábado para que nesse dia eles pudessem servir ao Senhor. Nada de errado nisso. Eu vejo algo interessante, tirar um dia para cultuar ao Senhor. Mas nós não podemos ser escravos desse dia. Eu acho lindo isso, tirar um dia para cultuar ao Senhor. E é isso que os judeus faziam. Tudo bem, não há problema nisso. Tá vendo? No sábado eles estavam reunidos na sinagoga e eles aprendiam a palavra do Senhor. Então, Jesus estava ensinando. Sucedeu que em outro sábado entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Então, naquela sinagoga, ali estava um homem com a mão ressequida. Vamos ver o que é o termo ressequida. É heros. Heros ou xeros, né? Xeros. Seca. Totalmente isenta de água. Então a mão dele era seca. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então veja bem que os fariseus que ali estavam, eles não estavam nem interessados um pouquinho em aprender de Jesus. Veja bem que no versículo anterior Jesus estava ensinando na sinagoga. Eles não estavam nem um pouco interessados em aprender da palavra de Deus através do ensinamento de Jesus. Mas eles estavam ali, tanto os escribas, os gramateus, eram aqueles que copiavam a Bíblia, como os parochem, que eram os fariseus. Parochem aí vem de parusha, que eram os separados. Estavam só observando Jesus para ver se ele faria uma cura no sábado. Agora, curar uma pessoa no sábado é trabalho? A lei não diz isso. A lei diz que nenhuma obra servil fareis. Nenhuma obra. O camarada sair para o campo no intuito de trabalhar o dia todo. Não é isso. Olha. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: ao homem da mão ressequida. Então Jesus, conhecendo o pensamento desse, porque eles não falaram, eles estavam ali só observando e pensando. Vamos ver o que este homem vai fazer hoje. E aí Jesus: levanta-te e vem para o meio. Então parece que estava sentado em algum ponto ali algum lugar ali da sinagoga.
E Jesus, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Parece que todo mundo estava assentado. E Jesus pede para aquele homem se levantar e vem para o meio ali da sinagoga. E ele permaneceu de pé. E aí Jesus faz algo interessante, tremendo. Olha só. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Difícil essa pergunta para quem é um religioso e que parece que qualquer coisinha é a quebra do sábado. E você, é lícito fazer o bem ou o mal? O detalhe é que na lei de Moisés está dizendo que esse dia foi feito para o homem descansar e cultuar a Deus. Ele foi feito em benefício do homem e não o contrário, como eu já disse. E Jesus, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, pelo que o texto diz, ou aqui, né? Não houve resposta daqueles fariseus. Não houve resposta. Não houve, olha. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Na hora, Jesus fez o bem. Jesus não fez nenhum mal. Ele estava fazendo o bem em um dia de sábado, curando pessoas. Isso não era a quebra do sábado, pois Jesus não estava trabalhando, ele estava curando alguém. Jesus não estava ali com a ferramenta de trabalho, no intuito de colher uma plantação, de fazer um roçado, algo dessa natureza. Não, Jesus estava ali ensinando e logo em seguida ele estava ali curando pessoas, fazendo bem, restaurando a saúde de alguém. E o interessante é que no Novo Testamento, lá numa das cartas de Paulo, no capítulo, Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, eu vou ler, não vou abrir aqui não, mas vou ler para vocês. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Interessante é que lá, Paulo falando aí, ele falando sobre o quê? O sabaton, a mesma palavra que Lucas ele usou aqui para designar sábado, é a mesma palavra que foi usada no grego, que é o sabaton, é o sétimo dia. Então ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo está falando lá em Colossenses que até o sábado ele era uma sombra daquilo que viria, porque o verdadeiro sábado é Cristo Jesus, o nosso descanso. Por isso que ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É descanso, Jesus é o nosso descanso. O sábado foi feito para o homem descansar fisicamente, mas agora o nosso verdadeiro sábado é Jesus. Ele é o nosso sábado. Então, se alguém guarda o sábado, amém, eu não questiono. Se a pessoa guarda o sábado, que guarde o sábado, desde que ele não coloque o sábado acima do sacrifício de Jesus.
desde que o sábado ele não seja um empecilho para a sua salvação, como os fariseus o fizeram. Colocar Jesus, se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. Se eu fizer isso, eu estarei colocando o sábado acima do sacrifício de Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: olha, ninguém vos julgue, pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Sabaton é o termo grego, é o mesmo termo. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então era o quê? Sombras. E tem uma outra passagem também que está lá em Romanos, outra passagem. Romanos capítulo 14, versículo 13. Paulo falando a respeito dos irmãos, tá? Um crê que tudo, a partir do versículo 2, olha, um crê que de tudo pode comer, mas o fraco, o débil, come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Interessante. Então aqui está falando de comida. Tem um outro ainda, lá nesse mesmo capítulo, olha só. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. O que seria dia aqui? São os dias reservados de guarda que os judeus tinham. Então, um faz diferença de dia. O sábado é sagrado, eu tenho que cultuar nesse dia. Amém. Se você acha que o sábado é um dia para você sagrado e você tem que guardá-lo, que guarde. Não tenho nada contra isso, desde que este sábado ele não se torne um empecilho para a sua salvação. Se você guarda, amém. Porque aqui Paulo diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Outro pensa, não, todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. E Gálatas também fala sobre guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenho trabalhado em vão para convosco. E veja que a carta de Paulo aos Gálatas, ele está falando sobre a mente do retorno dos cristãos à prática do judaísmo, do farisaísmo, vamos dizer assim. O fariseu eram pessoas, mas a prática do judaísmo, esse judaísmo formalista. Então Paulo, olha, guardai dias e meses e tempos e anos, mas eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, vocês estão vivendo em função de um dia específico, e vocês devem viver em função de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então Jesus é o Senhor até do sábado. Se alguém guarda o sábado, amém. Vai lá, guarda o teu sábado, cultua a Deus, faça as tuas orações, faça o teu estudo bíblico, pronto. Se outro não guarda, não julgue porque ele guarde. Então, porque na verdade está dizendo em Colossenses que tudo isso seria sombra, porém o corpo é de Cristo. Então o sábado estava apontando para uma realidade maior, que é Jesus, o nosso descanso eterno. Olha aí. E quando Jesus, ele fez a pergunta, não tiveram resposta. E Jesus cura aquele homem, olha o 11, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam de Jesus. Na verdade, eles queriam tirar a vida de Jesus, ou seja, matar Jesus, matar o homem podia, agora fazê-lo bem não. E eles encheram de
furor, fúria, raiva, sentir ódio, fúria, raiva do próximo, isso podia. Agora, curar um homem, aí não, é quebra do sábado. Então ficar com o coração rancoroso, cheio de fúria, sentimento de raiva, isso era permitido. Agora, quebrar o sábado não. Viram como é que a religiosidade chega? Então, na verdade, as pessoas não podem ser religiosas ao extremo. Elas têm que compreender as verdades contidas nas Escrituras. Pois bem, já venceu o meu tempo. No próximo vídeo estarei falando sobre a escolha aí dos apóstolos de Jesus. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. A escolha dos 12. Jesus vai escolher os 12 apóstolos. Então, pode ver que Lucas ele tem esse cuidado todo especial aí de trazer um texto em que Jesus ele escolhe os 12 apóstolos para acompanhá-lo durante todo o seu ministério. Assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente.